Vamos lá, mais um atrás do vidro. Esse é o número 3. A gente está aqui com o canhoto, o rei do taca-taca, o que é de fora desse eixo Rio Grande do Sul e tá ali há muitos anos, Bruno Nakid. Bruno, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Vamos tentar conversar sobre toda a tua vida do padre. Eu sei que ela é grande, eu sei que ela tem muito indas e vindas e eu quero que tu fique à vontade e fale sobre tudo que tu conseguir aí. Fala, Maiquinho, queria agradecer aí o convite. Não sabia que era o terceiro, até vi o do Igor e do Pablito. 3 sempre foi meu número de sorte. Aí, ó, mais uma feliz coincidência, mas agradecer a oportunidade de contar um pouco da minha história aí para todo mundo. A maioria das pessoas antigas do pádel aí, né, vamos chamar assim, me conhecem já de longa data, mas o pádel nos últimos 3 anos aí teve um crescimento muito acima, exponencialmente falando, muito acima do normal. E, cara, a gente chega nas academias hoje não conhece mais ninguém, é muita gente nova jogando. E eu tive meu período de lesões aí nesses anos. A gente vai falar sobre isso, né? Óbvio, tu não vai escapar. E, bom, obrigado. Vai ser, espero curtir bastante aqui contigo. Vamos do começo, né? Onde é que tu achou o pádel? Quem é que chegou e disse assim, vamos jogar? Como é que tu a conheceu? Eu sei que tem uma quadra envolvida na tua voz, se não me engano. Agora explica isso pra gente, por favor. Tem. Bom, eu era jogador de handebol. Comecei a jogar handebol na 5ª série no colégio. Treinava. Mas era jogador de handebol mesmo, assim? Era o teu jogador pensamento? de handebol de verdade. Não era só de... Não, a gente tinha um time da escola, do Dom Bosco, que era muito forte a nível nacional. Existia um campeonato que chamava Handball Cup, que era como se fosse um campeonato mais forte que a gente tem hoje. Não sei se até hoje mas na época era o mais forte que tinha no país. E nosso time era um time que sempre chegava, a gente foi campeão. Eu cheguei a pegar a seleção paranaense, cheguei a pegar a seleção de Curitiba e do Paraná, do handebol. Sério? Realmente era... Não, jogava, treinava todos os dias. A gente tinha um grupo muito unido. Viajei para fora para jogar, jogamos na Itália, jogamos em Portugal. Foi uma época muito boa. Tenho amigos dessa época até hoje, são meus irmãos, assim, que eu levo até hoje. Então, vamos dizer, o teu primeiro esporte foi o handebol. Foi o handebol. Da 5ª ao primeiro ano, vamos dizer assim, que é o primeiro ano com 15 anos, que foi quando eu comecei a jogar o pádel de verdade. Porque o handebol, assim, ó, uma coisa séria, é muito difícil, é muito físico. Muito físico. É uma coisa difícil, tudo. E tu já estava ali naquele meio ali, então. Sim, o legal é essa cultura já de atleta, de treinamento, de esporte, de alto rendimento, que a gente já se dedicava para aquilo. Então acho que essa cultura desde cedo, eu quero muito pro meu filho isso, já tenho filho, né, já tenho família. A gente chega lá. Eu enxergo no esporte uma maneira de criar cidadãos aí pro mundo com valores essenciais para qualquer sociedade, assim. Eu não sabia que o handebol tinha sido tão sério. Eu sabia que tu jogava, mas não sabia que tinha sido a ponto de viagens em estrangeiro e tudo mais. Que legal. Então, e o fim do handebol foi uma frustração que eu tive. Coincidiu com o início do pádel, então, né? Foi ruim pra eles, melhor pra nós. O fim do handebol foi que eu tinha sido convocado para a seleção paranaense. A gente estava treinando no interior do Paraná, numa cidade longe de Curitiba. E daí voltamos, quando a gente retornou, o campeonato, que seria o campeonato de seleções estaduais, ele foi cancelado. E daí, a gente já estava treinando, então foi meio frustrante, assim, e coincidiu de ter uma etapa do brasileiro de pádel, que foi a primeira vez que eu joguei o pádel. Seu primeiro torneio foi um brasileiro? Meu primeiro torneio foi um brasileiro na 5ª classe. Então, como é que surgiu o pádel? Na casa da minha avó, que você falou, imagine uma quadra de pádel sem parede. Era aquilo que tinha lá. Era uma quadra de mini tênis, que meu pai chamava, que ele jogava lá com os amigos dele, os pescadores lá. Tá, mas seria o mini tênis ou esse pickball que tem hoje em dia? Não. Era o mini tênis. Eles jogavam com raquete de pádel. não me pergunte de onde que eles descobriram aquelas raquetes de pádel, mas eles jogavam aquela quadrinha ali, porque é bom que os velhinhos não precisavam correr muito. E daí, de vez em quando, eu ia de noite, era toda terça-feira à noite, sei lá, eu ia junto com eles lá brincar. E daí, quando chovia, eles descobriram que tinha na hípica umas quadras de pádel cobertas. Então, quando chovia, eles mudaram para lá. E daí, numa dessas que choveu e foi para lá, eu estava junto com ele.
e fui lá jogar o tal do pádel. Cheguei lá, joguei, tava jogando, daí um dos donos da academia da época, o Jorge, que era da Play Padel, chamava na época, me viu jogando ali, eu tinha 15 anos, ele falou, pô, você leva jeito e tal, vai ter um campeonato brasileiro aí semana que vem, por que você não joga? Eu falei, eu jogo, mas não conheço ninguém que joga e tal. Não, a gente te arruma um parceiro aí e te inscreve. Já tinha toda a bagagem esportiva, o campeonato não te assustava, né? Não, nada. E daí ele falou, se vocês me acharem um parceiro aí, tô dentro. E daí acharam um cara lá, me inscreveram na Iniciantes, que era a 5ª classe na época. Pô, eu lembro quando chegou no Brasileiro, cara, na época todo mundo viajava de ônibus, né? Porque viajar de avião era uma fortuna. Meu, ônibus do Brasil inteiro, sei lá quantos de Rio Grande, quantos de Pelotas, Porto Alegre, mas vinha ônibus, cara, tinha, sei lá, parecia uma garagem de tanto ônibus parado lá. E era muito mais comum as excursões antigamente, né? Se juntava todo mundo do que, como tu disse. Agora, o brasileiro em Curitiba, todo mundo vai pegar um avião ali, rapidinho tá ali. Mas, com certeza. Imagina quantas excursões chegando em Curitiba, na Hípica ainda, na época. Nossa, eu lembro até hoje da final desse campeonato. Marcelo Jardim, Federico contra Possoni. E quem que era? Possoni e Pablo Oliver? Não. Pode ser. Ou Possoni Gervásio, talvez? Também. Pode ser esse. Cara, foi uma coisa Já tinha insana. a quadra de vidro ali fora, na Hípica? Não, ainda não. Isso era 99. A quadra de vidro veio depois com o Beto. Sim, pois é. Meu primeiro campeonato foi exatamente nessa quadra. Isso. Eu ganhei esse campeonato nessa quadra aí, que foi talvez uma das vitórias mais marcantes, assim, da minha carreira. No início dela foi eu e Miguel Pisorno. Miguelito, até mostrei com ele hoje aí, ó. Mas aí tem a lenda que o Miguel diz, tu vai comprovar agora tu vai falar, que tu não sabia tirar pelos 3 e que ele foi de tarde, antes te chamou e te explicou. Tem que fazer assim, assim, durante o jogo tu... Quando a gente é jovem é só grosseria, Marquinhos. A gente não tem técnica. Quando a gente tem técnica, sobra força, sobra energia, então a gente não precisa tanta técnica. O negócio acontece. Aí o tempo vai passando, a gente tem que ir aprimorando. Então é verdade que foi o Miguel que ensinou a tirar pelos 3. Foi, Miguelito me deu muita dica boa ali que eu uso até hoje. Olha isso. Olha aí, Miguel, tá certo isso. E Miguel, que inclusive eu já convidei várias vezes pra estar aqui, e o Miguel disse que se esqueceu da maioria das coisas que fez no padre, então não vai vir. Tá certo. A idade chega, Miguel. Eu tô chegando também nos 40 agora. Tá, mas voltando, teu primeiro torneio lá. Daí teve lá na Hípica, eu joguei a 5ª classe e acabei ganhando o torneio. Pô, foi... Daí a turma, os professores já, né? Gurizão novo, tem jeito. Claro. Daí comecei a pegar gosto. Pô, não tem como você jogar algum campeonato, um troço que você nunca jogou no brasileiro, que veio a dupla do Brasil inteiro, você ganha o negócio. Aí peguei gosto, daí comecei a... toda semana ir jogar, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Daí já me chamaram para um campeonato em Joinville, que ia ter, do Catarinense na época. Eu já joguei 4ª classe, fui vice-campeão da 4ª no 2º campeonato. E daí no 3º campeonato que eu joguei, eu já estava jogando 3ª classe. Daí já tava e terminei o ano de 99 campeão paranaense da 3ª. Daí, esse foi meu início no pádel. Então, daí, claro, né, eu sou um pouco intenso quando eu pego paixão pelo negócio, eu sou meio perfeccionista e quero ser o melhor naquilo que eu tô fazendo. Sem dúvida. Então, daí já em 99 já comecei a me dedicar bastante e foi essa época que eu fiz a migração, assim, que eu fui descontinuando o handebol e dedicando todo o meu tempo pro pádel. Agora que tu foi semi-profissional no handebol e um extremo profissional, agora eu quero dizer, o que do handebol tu trouxe que te ajuda no pádel? Qual a similaridade? Você pode dizer Olha, assim, eu tive isso aqui eu tenho certeza que me ajudou de lá. Eu acho que aptidão física e desenvolvimento motor, com certeza absoluta, né? A parte física. Mas eu tive um formador, meu treinador era um cara sensacional, de muitos valores bons. Então, eu acho que essa parte de querer muito, sabe? Esse desejo ardente que o atleta tem que ter, ele conseguiu passar muito e eu absorvi muito isso dele. E, tipo, principalmente os valores, como lidar com as coisas, fazer as coisas direito, ser disciplinado, dedicação, sabe? Pô, foi um cara que teve uma participação... Não é o nome dele? Cristiano. Ainda tem contato com ele? Pouco. Com o grupo inteiro que jogava, a gente se fala bastante. Tem grupos até hoje, né? O WhatsApp, ele ajudou nesse aspecto aí. É muita bobagem, mas tem umas coisas boas no meio, de vez em quando sai alguma coisa boa. Mas... É legal, cara. A gente volta e meia faz um encontro uma vez por ano toda essa turma aí, é muito bacana.
Isso é muito bom. Realmente, o esporte consegue te trazer toda essa bagagem aí, sem dúvida nenhuma. Mas então, o primeiro torneio ganhou, o segundo torneio foi vice já numa categoria acima, o terceiro já na terceira categoria. Daí não lembro, daí não ganhei, mas daí comecei a jogar a terceira com bastante e daí ganhei vários torneios da terceira no ano de 99 e terminamos em primeiro do ranking. Eu e Ricardo Maba. Ricardinho, ó, me carregava naquela época, hein? Tá, e aí quando é que entra a questão da seleção de base? Quando é que, quem era, não sei quem era o treinador à época, como é que chega ali e diz assim, Bruno, vamos jogar na seleção, vamos... Quem Isso é que tá já por ali? aconteceu em 2000, foi o primeiro mundial que eu fui. Daí em 99 eu já joguei alguns de menores ali. Em 2000 eu já fui convocado para a seleção brasileira, que a gente foi jogar, eu acho que foi um dos primeiros mundiais que teve, que foi em 2000 em La Plata. Até o Pablito, que estava aqui, foi junto. Graças a Deus, o Pablito, a minha sorte é que ele é 2 anos mais novo que eu, então ele estava sempre numa categoria atrás de mim. Eu fui para 16 e eles foram para 14, ele e o Guga. E na época, o meu parceiro que foi convocado foi o Fá Barenho. Fabrício Barenho. Que, porra, o Hoje é Fá, treinador da seleção queria de base. aproveitar aqui e dar os parabéns pro Fá pelo trabalho que ele faz, incrível com a criançada aí. Ele, puta, nota 1000, eu gosto muito dele. Ele sempre falava, ele falava que jogava contigo e falava que vocês passavam o rodo em todas, tipo, Pablito, Guga, isso aí era... Né? O Fá vai ter que se explicar Não, aqui. a gente era mais velho, mas assim, não lembro de jogos assim, porque como eles jogavam categorias, em outra categoria, e nas classes o Pablito já estava acima, tipo, eu estava na terceira, ele já estava na segunda, quando eu fui pra segunda, ele foi pra primeira, eu joguei muito pouco contra ele. Fui jogar na profissional depois, né? Mas nas categorias de base anteriores, muito pouco, muito pouco. Quando eu chego no PAD, o primeiro torneio lá na Ípica, foi o teu primeiro torneio, se não me engano, brasileiro, pode me corrigir com certeza, que tu saiu, foi campeão da 18 no ano passado, no ano seguinte, onde tu ganhou todas as etapas. Se não me engano, até jogasse com o André, algumas. 2002 deve ter sido. Em 2001, bom, vamos só fazendo a ordem dos mundiais de menores, então, que eu joguei 3. Foi 2000, 2001 e 2002. Em 2000 foi a primeira, que daí o Fá não pôde ir pro Mundial, e eu joguei com o Guga. Daí o Guga acabou jogando a Sub-14 com o Pablito e a Sub-16 comigo. Nossa. A gente acho que acabou ficando em quarto ali. Na época não era nem eliminatória nem nada, era todos contra todos, e daí os melhores resultados ficavam primeiro, segundo, até sétimo, não lembro de cabeça. O primeiro mundial foi assim. Aí o segundo mundial em 2001, que foi no México, eu já fui com o Gustavinho Gomes, que é o irmão do Chico. Sim. Que era um fenômeno. O Gustavinho tinha que ter jogado o PAD a vida inteira, mas Eu ele dei uma semifinal pra ele com a mão trocada. Quando ele volta pro PAD, ele vai com a esquerda. Exatamente. E eu joguei com ele contra Pelotas e disse, nunca fui ele com um destro na Infelizmente, esquerda. os problemas que ele teve lá acabaram afastando ele um pouco, mas puta, ele, além de ser um cara sensacional, tinha um talento absurdo. Incrível. Daí em 2001 a gente foi na Cidade do México. Nossa, eu lembro até hoje a falta de ar que dá para jogar naquele lugar pela altitude. É um negócio incrível. A velocidade que a bola anda também é um troço fora de série. E lá a gente foi vice-campeão do mundo. A gente acabou perdendo a final pro Cilingo, que joga até hoje no WPT lá, e pro Romanuel Rodrigues, que virou treinador hoje em dia já. Ah, não sabia desse vice. Fomos vice-campeão do mundo lá, ganhamos da Espanha no Nações, na semifinal de uma dupla. Os caras chegaram tudo com patrocínio da Audi, não sei o que. Da Espanha já era Espanha, né, cara? Já tava mais acima. O negócio já era mais evoluído lá. Mas, puto, foi sensacional. Foi o meu melhor mundial. Daí o Gustavinho, por ser um ano mais novo, em 2002 ele acabou saindo dos menores. E daí eu comecei a jogar com o Batoré. Que daí eu acho que a gente ganhou mesmo todas as etapas do ano. Quando eu chego, o ranking... Tu estava jogando a primeira, já, ali na Hípica. E vocês tinham ganho todas as 4 etapas do ano anterior. Isso, a minha transição para profissional foi em 2001 ali. Foi quando eu comecei a jogar segunda e primeira. E daí, a partir de 2002, assim, só joguei profissional. Já, quem foi teu primeiro parceiro na profissional? O meu primeiro parceiro eu jogava com o Gustavinho, alguns campeonatos, né? Quando a gente tava meio na mescla ali. E depois, quando eu fixei, assim, comecei a jogar profissional mais seguido, foi o Guga. Eu joguei com o Guga, que o Pablito já jogava com o Pablo Oliver, jogou com o Possoni também nessa época. Sim. E o Guga, daí eles não jogavam, eles jogavam menores juntos, mas no profissional eles jogavam separados. E daí eu jogava eu e o Guga. Cara, mas aí é uma história até a gente... Eu não sabia agora, minutos atrás,
O Mundial em Curitiba de menores tu não jogou. Não joguei. Agora não, me conta isso aí direitinho. Que não jogou, mas teve participação no Mundial. Cara, então, o Mundial de Menores 2003, eu já estava participando da organização junto com o Beto, que ia ser na Hípica. Não sei se você sabe disso. Sei, toda a Aí história. caiu uma chuva de granizo, entupiu as calhas da academia. Inclusive tem uma entrevista do Beto comigo que ele deu lá em Rio Grande. Ele ainda vai vir aqui, vai conversar de novo. Mas ele conta sobre isso aí. Quando ele foi falar, ele encheu os olhos d'água. É ele triste. sabe toda a confusão, Foi, toda a correria. foi muito triste, porque o troço estava tudo pronto, perfeito, organizado, e a academia desabou. Literalmente desabou, porque encheu as calhas de granizo. E isso foi 3 dias antes do campeonato. Sei lá, foi num final de semana, o campeonato começava na terça-feira. Então foi desesperador, a gente migrar tudo para Curitiba Padel, montamos uma tenda de circo no estacionamento inteiro, enchemos de barraquinha lá, que seria a praça de alimentação do negócio. A minha participação no Mundial, eu era o gestor de uma das barraquinhas, a principal, vendia café e espetinho lá pra turma, e bastante chopp. E daí foi... Então, como eu tava lá, e a seleção de menores estava lá também, eu treinei, foi quando eu até tô dormindo na casa do Júlio esse final de semana aí aqui em Porto Alegre. Foi quando eu conheci ele, que é um irmãozaço que eu ganhei na vida aí. E foi quando a gente se conheceu, a gente treinava junto, eu tava ajudando os guris a treinar ali, treinava com eles. E tava nos bastidores da organização da parte alimentícia. Não, mas eu não sabia disso. Realmente achei até que tu tinha participado, até tinha comentado com o pessoal. E aí disse, pô, ele deve ter lembranças do Mundial de Curitiba. Realmente. São lembranças diferentes até, né? Lembranças diferentes. E, pô, o Brasil foi campeão, né? O Brasil foi campeão. Então foi um negócio Teve a tua participação, então. Estavam bem alimentados, né? Mas então, aí os mundiais então de menores são México. Foi La Plata, Argentina, México, Cidade do México, e depois foi Madrid, 2002. Madrid, pô. 2002 nossa participação foi ruim, a gente perdeu na chave já, caiu numa chave dura já contra a dupla 1 da Argentina, que era na época, eu acho que era o Vasquez e o Sandoval, se não me falha a memória. E perdemos para uma outra dupla da Espanha também, estava bem, porque daí não era só uma dupla, né? A Espanha, sim, por ser local lá tinha mais, não era só 2 duplas que nem a gente tava. Aí a gente foi mal, foi o último mundial, a gente não performou. O Batoré sentiu muito a quadra aberta. É uma dificuldade que a gente tem, todo brasileiro tem, de que a gente não joga isso nunca. A gente não tem quadra aberta. A gente não tem. Tem muito pouco, né? Mas eu moro em Curitiba, chove todo dia naquele lugar e não tem como. Não tem como ter, não tem como ter. Então é uma coisa que quando a gente vai para os campeonatos e geralmente são quadra aberta, a gente demanda um tempo de adaptação, porque é outro esporte. Às vezes o pessoal que não entende, tá vendo a gente jogar, tá acostumado que a gente vê a gente jogar no indoor e daí vai ver a gente numa quadra aberta, parece que é outro jogador. Sem dúvida. Claro que cada vez a gente tenta se adaptar mais rápido para aquilo, mas muda muito o estilo de jogar numa quadra aberta para uma fechada. Tá, aí, bom, acabou a mamata dos menores, vamos pro profissional e aí começa. Profissional, sim. Como daí, alguns bons anos aí de profissional até conseguir romper uma barreira para entrar numa convocação de uma seleção brasileira. A primeira vez que eu entrei na seleção foi em 2007. Eu tive muito próximo ali no Mundial de 2006. Eu participei de todos os treinos da seleção e tal. Quem era o treinador na época? Não me lembro. Bom. 2006 não me lembro. Que foi até o Mundial que eles foram... Acho que foi o Mundial que o Brasil acabou ganhando da Espanha lá. Exato. Ganhou da Espanha lá e perdeu a final contra a Argentina. Exatamente. Então, mas a seleção mundial lá a nossa seleção estava muito boa. Muito. Tava ali junto ali. Então... A nossa seleção sempre, claro, né? Salvo quando tá completa, quando não tá, né? Sim. Quando não tá completa, eu vou. A gente brincou uma vez, né? Que tu disse que tu disputa a vaga direta com o Pablo, né? Cara, é que assim, o Brasil sempre foi um produtor de atletas de direita, né? Nato. Então, cara, todas as pessoas que eu concorria na época era Jardim, Chico, tinha Risco, né, na época, né, quando eu comecei. Mas daí veio Júlio, daí Campa, daí Baby. Então só vem direito, né? É direito atrás de direito, vão empilhando lá. Pior, né? É verdade. Então, tu é muito mais Chico. Não sei se já tinha mencionado, mas pô, todos os nossos jogadores que foram para um patamar
mais alto foram jogadores de direita. É verdade, não tinha me ligado nessa tua dificuldade. Por ser canhoto, por óbvio, o Bruno só joga na direita. E aí? só tem 4 vagas na direita, né? Então, não era fácil pra mim, né? Daí, então, por isso que nos mundiais todos que eu participei, o Pablito não tava, que era a vaguinha que eu precisava ali pra entrar. Tá, mas antes, não, vamos recuar um pouquinho. Já tá indo direto pros mundiais. Tu começa a tua linha ali, brasileiro, estaduais, Curitiba. Tu tava fora do eixo. Isso sempre foi uma dificuldade muito grande que eu tive, porque Tu vinha jogar o estadual aqui no Rio Grande do Sul. aqui, assim, nos profissionais, assim, minha barreira era quartas de final. Era dificílimo romper a barreira de quartas. Porque já tinha a dupla que ganhava, se não me falha a memória, que estava em primeiro era Gervásio e Risco, daí tinha Pablito, Pablo Oliver, daí já tinha, acho que o era uma primeira categoria muito forte. Onde era Chico e Felipe Viana. Sim. Tinha as duplas que Lamperti chegavam, depois assim, chegou. O Lamperti jogando com alguém, né? Depois Depois jogou com o Chico, mas sempre estava ali, era Teve essa com o época Crisel. também. Teve uma época com o teve Crisel. Isso. Logo no início que ele veio com o Crisel. Primeiro ele vem com o argentino, que eu sempre me esqueço o nome. Ele faz a final lá no Power Paddle contra o Miguel e o Pablito. Tá. Aí o Lamperti fica aqui e começa a jogar com o Crisel. E aí começa toda... Era uma primeira categoria bem difícil. Era difícil, então a gente romper as quartas ali, era onde a gente sempre batia na trave. Daí depois que abriu, que tava Gervásio e coisa, era Roger e Possoni. Que era uma dupla que às vezes eu me bicava nas quartas ali também pra tentar chegar numa CM e tal, que já era um resultado sensacional, assim, conseguir. Daí depois já chegou Júlio, né? 2005, 2006 ali, já veio Júlio, veio João. João que também foi teu parceiro por muito tempo, né? Foi, mas daí já foi mais pra frente ali, mais 2007, 2008 ali. Mas vamos começar ali, nesse início aí, romper essas quartas. Quando é que tu começa a te fixar? Eu acho que ali por 2005, 2006 ali, foi quando eu comecei... Não, daí já era eu e o Ságua. Em 2004... Em 2004 foi quando eu puxei o Ságua, que era o cara que tinha mais potencial em Curitiba lá. Então, o culpado do Sagueto... da parte boa. Saguizão, querido. Não, o Saguizão é meu irmão também. A gente enche muito o saco dele, mas é porque a gente gosta muito dele, né? A gente não fala mal de quem a gente gosta, né? Exatamente. Não, isso aqui também já foi convidado para vir aqui, mas a agenda dele tá lotada. É muito patrocinador, o bicho já parece um gibi, né, cara? Não tem daqui a pouco ele vai tatuar na testa, vai vir com as bochechinhas carimbadas com alguma coisa. Mas bom, tu puxa o Sagui, que era lá também natural. Eu puxo o Sagui, então tá eu já não... Era difícil porque eu não tinha muito com quem treinar. Eu não fazia jogo de alto nível, assim, pra treino. Então eu chegava, eu caía de paraquedas. E Curitiba sempre foi muito rápido o jogo. Você imagina que a Curitiba Padre, onde eu jogava com aquela quadra de vidro e cimento, era impraticável. Nossa. O jogo era 800 km por hora, daí eu vinha pra cá jogar quadra lenta e jogar num nível que eu não jogava nunca. Então sempre foi muito difícil pra mim essa adaptação. Imagina um jogo de hoje jogar naquela quadra de alvenaria e vidro. Meu em Deus. Curitiba. Imagina o Tap e o Coelho batendo lá, atravessa a telha no fundo da quadra, fazendo voltar. Parede a parede, vai. Mas era totalmente... Eu lembro do Gervásio, adorava jogar lá, né, gordo? Eu ficava louco, deu uns 5 furos no teto lá com as boladas. Nossa, mas era muito difícil, cara. Aquela quadra era completamente fora de qualquer padrão de quadra que a gente tinha no Brasil, assim, que a gente jogava. E era ali onde tu treinava, né? E era ali onde eu treinava. Então, talvez por isso que eu tenha desenvolvido reflexos, né, mais apurados, pelo fato do jogo ser muito rápido e você ter que ir muito pra troca franca ali. Agora, mas vamos ser sinceros, tu adora isso. Ah, eu adoro. Cara, meu ídolo é o Juan Martín, né, cara? O que ele fez a vida inteira dele? Tu adora. Todos os jogos que a gente... O Rodrigo tá aqui também, ele começou a prestar atenção nisso. Todos os jogos tu gosta. É o primeiro tapa e tu vai pra rede como se não tivesse amanhã. É a idade isso, Rodrigo. A gente vai encurtando o ponto. Se tu gosta de ficar trabalhando muito ponto, deixa pros novos, cara. Tá. E aí uma das perguntas que a gente colocou no Instagram, e aí várias pessoas perguntaram, quem ganha mais no taca-taca, tu ou o toca-fundo? Nos treinos.
Até porque Ó, essa briga é boa, hein, Pedrão? Essa briga é boa. esse jogo ele acontece toda terça-feira, meio-dia. Terça, quarta, a gente treina direto junto lá. Então quem ganha? Cara, não tem... Vou te falar assim, ó, sendo bem sincero, é muito parelho. De verdade. Ó, eu achava que tu ia dizer eu. Não. Muito pelo contrário. O Pedro, meu Deus, né, cara? O bicho é um fenômeno, né? Na troca de vôlei ali, o reflexo Gosta dele, também. meu pai do céu. Como tenista, ele gosta dessa Não, e a gente, quando a gente tá um contra o outro, pode ter qualquer bola pra ganhar o ponto no canto, deixando, a gente vai pra bolada no peito. E o legal é que a gente já tá esperando isso, então a gente se diverte. Mas não vou te dizer que tem um que ganha mais ou que ganha menos. É do dia ali e é muito parelho de verdade. Olha aí, rapaz. Ó, eu realmente pensei que tu ia dizer eu levo a melhor. Não. Tá. Pedrão é um fenômeno. Pedrão, com tudo. Voltando. Tu puxa o Ságua, começa ali, briga entre quartas. Quando foi o primeiro título da profissional? Que assim, ó, que tu chegou lá. Claro, primeiro deve ter a semi difícil e tudo, mas quando tu rompeu tudo e tu chegou e disse assim, ó, bom, primeiro brasileiro. Que ainda na época eram os 4 campeonatos brasileiros, e o estadual do Rio Grande do Sul era mais forte. Mas o primeiro título da profissional, assim, de um torneio forte, de um brasileiro, um torneio que tu disse assim, ponto, tô aqui. Quando é que foi aquele primeiro, assim, que tu chega, que tu levou o troféu? Cara, não, que tu tem o troféu até agora. Não tem essa memória, assim. Eu lembro, o que eu tenho, os troféus os troféus que eu guardo, assim, são dos mundiais ali, né? Esse é um que eu guardo. Um que eu guardo com muito, muito, muito carinho foi do Sul-Americano 2015, que a gente ganhou em Bento. Cara, esse foi um campeonato... Esse foi sensacional. Cara, esse mora no coração. O Mundial de 2016 em Cascais também. Mas assim, focando na tua pergunta, eu não lembro de um título, o primeiro título assim que me marcou. Primeiro da profissional. O problema é o fez seguinte, assim. cara, o problema é que quando eu ganhava muitos torneios, eu sempre tava ali entre as 4 primeiras duplas, assim, eu já tinha consolidado como top 10 Brasil a vida inteira, fui depois, né, de 2007, quando eu entrei na seleção. Sim. Eu permaneci pela seleção até hoje, vamos colocar assim. Salvo convocações que daí o pessoal que estava morando na Espanha, mas aqui no Brasil sempre estava ali entre os 6, 7 primeiros do ranking ali, nunca saí disso. Mas um título, o problema é que quando o Júlio jogou com o Gervásio, não teve, né? Eles não, acho que quem foi ganhar o primeiro campeonato deles ali foi depois de muito tempo, foi os Lucas. E no OK. Eu acho que foi Campo e João. Antes disso, olha. num Tubarão ali, um campeonato em Tubarão. Catarinense. Não lembro o que eu sei da era. história, assim, tudo. O João quer vir aqui desesperadamente, ele já falou o que quer falar. O Gervásio disse que não se lembra. Claro, então, né? eu ganhei uns campeonatos, eu ganhei com o Gordo, um campeonato que a gente jogou junto. Eu ganhei muito campeonato com o Stefano, quando eu joguei junto com ele, com o Sago. Eu ganhei alguns campeonatos, mas eu não lembro agora um específico que marcou assim. Primeiro que do Júlio e do Gordo eu nunca ganhei em campeonato. Eu ganhei muito deles quando eles separavam, né? Às vezes estava o Gordo e Campa, eu e o Stefano ganhamos 2 vezes deles no mesmo campeonato. Mas Júlio, quando jogou com outros parceiros também, tipo Júlio Roger, Júlio Farina, a gente conseguimos ganhar. Mas ele e o Gervásio só em treino. E poucas vezes. Mas não lembro de um campeonato específico, assim, teve várias etapas, assim, graças a Deus, bastante troféu em casa, mas... Não tem aquele... específico, que tu assim, levou não. pra casa e disse, pronto, sou profissional. Não, cara. É que foi muitos anos, né? Então não teve esse. Daí os paranaenses que eu jogava, catarinenses que eu jogava, que daí eles não vinham, eu ganhei muita etapa. Paulista que eu ia jogar fora também ganhava. Então. Sim, aí começa uma só vitória. Entendeu? Não consigo vincular daí que tudo era profissional, né? Com então certeza. todas as etapas eram profissionais. Então. Tá. Então já vamos. Tu comentou a respeito de Bento, esse Sul-Americano 2015 em Bento, que foi sensacional. Foi a minha primeira experiência com a seleção, foi a minha primeira experiência com vocês. Começou meu, Marquinhos, deu sorte, né? Pé direito, hein? E então, cara, me conta como é que foi desde a convocação desse momento, como tu disse, já estava nesse meio aí, mas a união do grupo foi realmente, vocês vieram antes, vocês treinaram, foi uma coisa muito bem preparada, foi
até onde eu sei, pode me dizer que não, mas foi o primeiro que vocês realmente pensaram, estudaram e treinaram para isso e deu o resultado que deu, que a gente foi campeão na masculina e vice na feminina. Sim, exato. Cara, foi sensacional. A gente veio antes mesmo, veio para treinar. Para mim foi muito difícil porque meu filho tinha acabado de nascer. Então deixei mulher em casa com um filho recém-nascido. Cara, foi sinistro. O Léo nasceu em 2015. Foi muito difícil tomar a decisão de ficar tantos dias fora de casa. Sim, acho que tiveram 2 ou 3 semanas já antes. Acho que foi umas 2 semanas. A gente veio uma semana para treinar e daí na semana seguinte era o campeonato. Isso. Mas, cara, isso faz toda a diferença. Não tem a união de um grupo forte. É uma coisa que eu falo bastante até com o Edu, que é o presidente da Cobrapa hoje. Talvez desses motivos de a gente estar treinando, eu estar aqui, que a gente veio para treinar, vai ter treino da seleção. Essa integração agora com os menores, que vai ter dos profissionais com os menores, vai ser é uma coisa que não tem preço para eles e até para nós que estamos ali para poder passar tudo que a gente viveu, as dificuldades, passar para ele a vivência que a gente tem, que é muito importante isso, faz a diferença. Ter um grupo focado, unido, em prol de um objetivo em comum, onde todo mundo se abstém de muita coisa, dos seus problemas, das suas famílias, todo mundo tem problema na vida, e tá ali focado com o objetivo que era trazer aquele título jogando em casa, cara, foi surreal. E a seleção da Argentina veio forte, né? A seleção da Argentina tinha Xingoto e Telo. Nós jogamos contra eles. Agora já vai falar desse jogo, né? Tinha o Ozan, quem mais? Ozan e Serras. Ozan e Serras. E o outro era o Melgrati e o Furugoni. Era uma seleção bem forte. Não, fortíssima. Na final primeiro entram os Lucas. Meu Deus do céu. E inclusive tem uma foto, uma das primeiras fotos bonitas que eu tirei, vamos dizer assim, que é onde tu tá conversando com eles, assim, segundos antes da final. Tá conversando, tem um momento muito legal ali de vocês três. Sim. Que realmente não sei o que vocês conversaram, mas ficou maravilhosa aquela foto. Os Lucas fizeram um trabalho deles assim incrível. Meu Deus. Depois o jogo deles foi um negócio surreal o que eles fizeram naquele jogo lá. Depois entra o Gordo e o Júlio, que também foram muito bem. Quando o Júlio ainda ganha o jogo com a bola pela porta. Claro, a gente já estava garantido, mas assim, entrou vocês dois, tu e Sagui, contra Tele e Xingoto. E aí é isso que eu quero que tu conte. Tudo bem, a gente já estava garantido, mas mesmo assim, o Brasil as duas Argentina, duplas queriam né, vitória. Com certeza. O Telo não estava brincando, eu me lembro de que ele foi firme em várias bolas, assim, várias. Foi perto do corpo. Não, e ele joga muito pesado, né? Na época eles já estavam jogando da PT, indo para lá jogar, né? Então, eu quero que tu conte a respeito desse jogo, que pra mim é um dos teus primeiros jogos assim que eu vi, e eu vi que tu não queria a derrota. De jeito nenhum. Não me importa se eu tô ganhando ou não me importa se o título é nosso, eu não vou perder pra vocês. Até a gente perguntou se eles iam querer jogar, né? Já tava de 2-0 o confronto. Sim. Eles falaram que queriam e e o Sago com a faca nos dentes, né? Louco também, né, cara? A torcida toda lá e eles já eram conhecidos. O Tele Xingoto já tinha um nome. Claro, poderia não ser o nome como é que eles têm hoje. Não, com certeza não. Mas eles já eram dupla 1 da Argentina, foram dupla 1 da Argentina. Já como o próprio Bruno disse, já jogavam alguns torneios no WPT, já estavam fazendo nome lá fora. E eles realmente, quiseram jogar. E o Nakid não ia dar pra trás, né? Não. E, pô, jogamos a vida ali, eu e o Ságua, ganhamos o primeiro set 6-4. Acho que perdemos o segundo set 6-3, 6-4, com uma quebra também, um jogo super parelho. E daí, por não estar valendo nada, o terceiro set foi no tie-breakão, em vez de ser um set normal. Tá aí o que aconteceu no tie-break. Pode falar. Perdemos, mas a gente tava ganhando, tava... Não é. Derrota, tudo bem. Era tie-break 10, sim. Tava 8-5 pra gente, saque, 2 saques. E daí, daí jogou mal. Primeira bola, não. Vamos falar porque ele vai ter que vir se defender. Pode falar. Não, daí jogou mal, não vamos falar. Jogou mal. Pode falar, pode falar. Não performamos da maneira que deveria e acho que acabamos perdendo 12-10, ainda, né, eles viraram 9-8, daí a gente não chegou a ter match point. Eles viraram 9-8, a gente fez 9-9, daí 10-9 pra eles, aí 10-10, daí acho que 12-10. Foi tudo bem. Coisa. Mas tu sacou 8-4? 8-5. 8-5.
nos teus 2 saques. Não, tu vai ter que falar, óbvio que tu vai ter que falar. Tu saca no Telo, o Telo devolve, quem é que erra o voleio na rede? Acontece. Mas foi nada, imagina. Boa fala dele, cara. Não foi... Sagui, tu vai ter que vir aqui falar. Não, o Sago jogamos bem. Errar faz parte do jogo. A sorte que não fui eu que errei, né? Que senão... Não, mas brincadeiras à parte, foi um jogão incrível. Realmente, eu lembro que a gente já tinha ganho, mas mesmo assim, vocês não queriam derrota. O treinador era o Beto. O Beto ficou até o fim. Era o Beto. Tá. E aí, falando do Beto, eu quero saber uma coisa. Assim, o Beto estando em Curitiba, o que o Beto fez por ti na questão do pádel? Como é que ele te ajudou? Como é que ele não te ajudou? Como é que foi o Beto na tua vida do pádel? O Beto me apadrinhou desde o começo, né? Ele, em 2000, quando ele foi para Curitiba, ele foi para tocar a Play Padel lá, que era a academia da época que a gente treinava. E sempre me treinou, sempre foi uma referência, sempre me ajudou em tudo que pôde. Cara, tudo muito, com certeza, onde eu cheguei e tudo que eu consegui na minha carreira de pádel, sem o Beto no começo ali para me empurrar e me ajudar, com certeza não sei se teria feito tudo que eu consegui. Ele já era uma referência, né, pro pádel a nível nacional, até hoje, dedicou a vida dele para isso, cara, pô, não tem palavras para agradecer tudo que ele fez por mim desde o começo. Não tenho nem o que falar. Tivemos nossas diferenças no futuro lá, que já conversamos, tá tudo certo. Jogo na academia dele até hoje, graças a Deus, fazemos churrasco junto. Mas foi um cara muito importante, de verdade, principalmente no início da minha carreira. E depois, assim, sempre continuou me treinando, me ajudando. Depois que eu já estava na profissional, depois nas épocas de seleção brasileira, quando ele era treinador, ele foi para os mundiais junto, então não tem nem o que falar, só agradecer. Não, o Beto é incrível também. Ele sempre fala muito bem em ti, sempre diz que tinha um defeito ou outro no voleio. Eu não sei o que era na época, mas que ele treinou bastante, que isso aí passou assim, desapercebido hoje em dia. O Brunão voleia pra caramba e tá aí. Ajuste sempre tem que ter, né? Não adianta. A gente sempre vai ter bolas. Minha bola de direita, a gente que joga ali, cara, todo mundo sabe aonde tem que... Sim, aonde é a ferida, aonde tem que apertar. Isso não é, né, segredo pra ninguém e cabe a gente, jogadores, estar aprimorando aquilo que a gente precisa melhorar e no que nós somos bons, ficar melhor ainda, né, cara? Tá. 2015, então, título. 2016, não tem Mundial? Cascais. Que pra mim foi... Eu joguei os mundiais de 10 e 12 em Cancún, né? Sim. Agora o mundial de 16 foi algo... Então é esse aí que eu quero que tu faça. Esse foi o sonho da vida, talvez quase materializado ali. Quase. Faltou um ponto. Faltou um ponto no tie-break ali pra... Não, mas por quê? Chega 2016, Cascais, sai a convocação, vocês tudo vão pra Portugal também novamente. A Leninha também deu uma força incrível pra gente, pro Brasil, no caso. Leninha, meu Deus. Infelizmente. Sensacional. Quase fui, ainda não começava a minha saga de mundiais ali junto com a seleção. Vocês chegam em Portugal, treinam bastante e vão pra lá. Como é que foi esse grupo aí, 2016 todo? Como é que foi toda... Cara, em 2016 eu marquei de jogar o Open, que daí a gente já tem que sair daqui com as duplas armadas pro Open, né, inscritas. Sim. E o Cunha, na época, ainda jogava WPT, ainda estava morando na Espanha. Já fazia anos e anos que eu não via ele, né, ele já tinha saído daqui muito cedo, ele foi pra lá, né. E a gente marcou de jogar o Open junto. Nunca tinha jogado, não sabia, as duplas já estavam meio fechadas ali, era Campa e Júlio, o Jotinho e Stefano... O Chico, com quem que o Chico jogou Marcelo? o Open? Não, o Marcelo não foi nesse Mundial. Quem que sobrou? Stefano. Ou será que a gente tava em 7 só? E o Chico não jogou Open? Eu não me lembro do Chico jogar o Open, realmente. Eu acho que o Chico não jogou a Open. Não me lembro do Chico jogar Open. Eu acho que o Chico não jogou a Open. Eu sei que o Stefano foi sem tênis, né? Teve que comprar um lá. O Stefano já esqueceu o raquete. Já foi pro Mundial sem raquete, Rodrigo. Me explica essa, cara. Mas o mudinho é mudinho. Nossos atletas são únicos, cara. Por isso. Não, ele já foi pro Mundial sem raquete. Eu sei que ele já fez um triatlo e não levou a bicicleta. Tá? E ele no Mundial do Paraguai, ele levou 2 raquetes e quebrou as 2 no primeiro jogo.
Isso aí ele vai ter que vir aqui falar. Mas pelo menos tinha duas, né? Já tava ali, tava certo, mano. Mas daí, bom, voltando para 16 ali, daí eu marquei com o Cunha, nunca tinha jogado junto. Daí tivemos poucos dias ali, uns 2 dias de treino antes de Como é iniciar. que era o ambiente da seleção nesse momento? Assim? Cara, a seleção, em todas essas que eu participei até hoje, sem exceção, é um ambiente, tipo, melhor impossível. Porque isso é que eu gosto sempre que as pessoas venham aqui ressaltar. Vocês jogam contra a vida toda. Vocês estão contra e a favor, porque... Cara, isso é uma parada muito louca, isso mesmo. Mas quando vocês estão num ambiente de seleção, cara, é incrível a amizade que esses jogadores têm. Assim, eu consegui conviver um pouco, espero conviver mais, mas é incrível a união que vocês têm. Todos os momentos, tendo o sul-americano que a gente foi no Chile, que a gente jogou lá no... 2017, aquele retiro. Naquele lugar onde só tava a gente. Tudo isso é impressionante a amizade que vocês têm. Tu tá vivendo isso, tu tá vivenciando isso há quantos anos? Então eu quero que me diz assim, essa 2016 foi o diferencial ou ele foi igual, Cara, ele foi diferente? Não, eu não vejo a força do grupo nos mundiais, assim, a gente sempre foi muito unido. E as pessoas eram basicamente as mesmas, salvo outras, assim, uns que estavam chegando, tipo, o Mundial de 2010 foi o primeiro do campo, quando ele chegou, até ele me agradece até hoje, que eu ajudei na formação do caráter dele, ensinar um monte de coisa, a ser homem na vida, né, em campo. Mas, cara, puta, o Campo, eu amo ele, cara, é um guri que tem também valores que, tipo, hoje o mundo inteiro conhece ele, mas ele é sensacional. Daí 2012 foi o primeiro Mundial do Baby. Daí o Campo... Baby o Lucas Bergamini. Não conhece os apelidos. Os apelidos. Daí o Campo se vingou em tudo que fizemos com ele. ele replicou no coitado do Lucas. E daí 2016 foi o primeiro Mundial do Jotinha. E se não me engano do Cunha também, mas o Cunha já era mais marrentinho na época, lá não quis pagar muitas... O Jotinha tem uma foto que vocês fizeram ele andar de carrossel. Porra, e ele me agradece até hoje, Jota. Eu sei que você... Pô, foi uma experiência única da vida dele, no cara. No meio da praça de Lisboa, não é? Não me lembro onde é que era, em Portugal, mas vocês fizeram ele andar de carrossel e vocês têm foto disso, né? Pô, foi sensacional, né? Poder proporcionar isso pra você, né, Jay? Mas, bom... Então, a união deles é incrível, são desde menores e agora estamos... Então tá, estamos em 2016, Cascais, Mundial. E daí, bom, foi as seleções em 2016, já era 2010 e 12, o nível das seleções dos outros países ainda, comparado com Brasil, Espanha e Argentina, era um negócio muito distante. Começou Portugal, já na época, já começava a ter o Miguel, o Vasco, essa turma já era dessa época, já começou a aparecer lá em 2012. Só que ainda longe do que foram virar hoje em dia, né? Correndo o circuito profissional e os jogadores que viraram. Só que em 2012 o negócio era outro patamar. Já tinha muita seleção boa, vários jogadores da PT já espalhados por vários outros países, né? Não só centralizado em Espanha e Argentina. Então a gente já chegou mais apreensivo, né? Com medo. Portugal já era uma potência. França já tinha bastante jogador bom. A Alemanha chegou com uma seleção com uns caras que todo mundo sabia jogar. Já não era aquele negócio mais assim, tipo, vamos passear lá nas primeiras rodadas e depois a gente conversa. Exatamente. Então foi que a gente levou a sério do início ao fim. E a gente caiu no grupo com a Espanha. E já no confronto com a Espanha, o primeiro jogo já foi Júlio e Campa contra Mieres Laos. Cara, uma guerra. Eles ganharam o primeiro set, perderam o segundo e daí desistiram do terceiro porque já estava acho que em 2h30 de jogo. O Júlio já estava começando Cãibra. Não sei se era câimbra ou o quadril dele, que sempre incomodou a vida inteira. Eles resolveram abdicar porque era jogo da chave. Sim. E ainda tinha a semana inteira de campeonato pela frente. E daí eu já entrei para jogar o segundo jogo. Eu e o Cunha contra nada mais, nada menos que Juan Lebron e Juan Martín Dias. Lebron e Juan Martín. Juan Martín, por acaso, hoje em dia tu leva o nome dele, tu usa a mesma marca e é teu ídolo, né? Sempre foi uma referência de canhoto, assim, pra mim. Desde que eu jogo pádel, ele já praticamente foi o número 1 a minha carreira inteira. Ele foi o número 1 do mundo. Ele foi 14 anos, então pensa que eu acho que ele começou a ser número 1 do mundo em 2002, por ali, que foi Sim. quando eu virei profissional.
Então, cara, a vida inteira eu vi o cara como número 1, ganhando tudo que dava, junto com o Bela. E fazendo um estilo de jogo que é único no mundo, né? Então, E aí, muito da minha característica de jogo é espelhado nele, que é jogar as bolas ruins pra frente e sair correndo. O e aí, bicho... como é que tu entra pra jogar contra ele? Cara, Passou algum foi um filme na sonho, cabeça? passou um filme, não, era inacreditável, assim, né? E o sonho, e eu já era conhecido por ser muito rápido de voleio, e ele no mundo inteiro, O eu senhor ali em dos Curitiba. Não, tanto que o apelido do Juan hoje, até hoje, é ainda o Senhor dos Reflexos. Né? E daí eu tava louco pra ter esse confronto. No jogo em si, a gente acabou não tendo muita troca de voleio, não teve, assim, aquelas marcantes, assim, foi mais, tipo, a bola já estava muito favorecida para um dos lados já para definir o ponto. Mas é uma parada muito fora da curva, assim. A hora que ele sobe para a rede, a velocidade que ele realmente que ele manuseia a raquete, onde ele vai jogar a bola, você não consegue ler para onde ele vai colocar a bola. É extremo. A saída de parede dele também é um tiro. Você passa 2 dedos da rede, você não sabe para onde vai. Mas mesmo assim a gente, né, quando você entra jogar contra uma dupla tão favorita assim, você joga sem, eu consigo jogar muito melhor, sem pressão nenhuma, focado, extremamente focado naquilo que eu quero fazer. O Lucas estava jogando um fenômeno. A gente conseguiu levar o primeiro set até o tie-break, até o 6-6. A gente teve 6-1 no tie-break do primeiro set. E aí é isso que agora chegamos onde eu queria. 6-1. Primeiro set, tie break, vocês sacando? Não. Era Ele sacando. Ele sacando. Ele sacando 2 saques dele. E aí? Não passou nada? Cara, Depois do jogo tu parou pra pensar ou na hora tu... Não teve, pior que não teve um arrependimento. Teve um ponto. Os saques dele, eles confirmaram muito bem. Então 6-1, então já virou 6-2, 6-3 rápido. Digo, eles dominando o ponto. E daí veio nossos 2 saques. Cara, daí foi 2 pontos... extremamente jogados, trabalhados, não foi aquele negócio rápido. Teve um ponto que deu fita pro meu lado, pro lado deles o LeBron salvou quase de peixinho, daí veio fita pro meu lado, eu salvei, aquele troço não acabava e acabamos perdendo esse ponto. Virou 6-4, daí no outro ponto, troca de bola para todo lado, o Juan me dá um lob, eu dou uma bandeja, uma boa bandeja, tá? A bola tá, sei lá, 2, 3 palmos do chão, ele me dá um foguete paralelo. Só Ninguém ele pode. Entendeu por que ele fez consegue. aquilo. O coitado do Lucas nem viu a bola passar, porque a bola passou a 200 por hora, a um dedo da fita e deu uma passada perfeita paralela. Aí virou 6-5, daí já era saque deles de novo. É uma coisa que só ele consegue, não adianta. Daí a gente já, né, sentiu, porque a gente tava com o troço, com daí você já sente, né, a pressão mesmo, que já tava com 7 tava com 7 ganho. 6-1. Mas em nenhum momento a gente teve aquele ponto, uma bola na mão que eu pensasse assim, essa eu podia ter batido, ou essa eu podia ter arriscado. Não teve. O jogo foi isso menos mal, né? Senão ia ser uma mágoa maior ainda, né, guardado. Já fica um gosto ruim, já ficaria pior. Daí acabamos perdendo o set, acho que foi 8-6, ou... Eu não sei se a gente chegou a não fazer nem mais um ponto, ou foi 9-7, talvez. Eu acho que, se não me engano, 9-7. 9-7, né? A gente chegou a fazer um ponto. E daí, só que daí a gente broxou tanto, que daí já saímos levando a quebra no primeiro game do segundo set e conseguimos recuperar o jogo, acabou, acho que fechou 6-3, foi uma quebra daí que se manteve até o final do segundo set. Tivemos algumas chances para voltar pro set de devolver a quebra, na época não existia ponto de ouro ainda. Então, o jogo era mais carteado, né? Era mais seguro, né? O ponto de ouro hoje ele deixa o jogo muito vulnerável. Vou te fazer a pergunta que eu fiz pro Igor e fiz pro Pablo. Qual a tua opinião como jogador? Tu é a favor ou contra o ponto de ouro? O Pablo foi contra e o Igor não sabia dizer. Cara, eu não sei, eu também não sei dizer se eu sou a favor ou contra. Eu acho que se tiver um objetivo maior, que, por exemplo, que no caso era pelo tempo da mídia, para poder ir para TV e o negócio ganhar proporções maiores, eu sou a favor, pensando por esse lado do esporte prosperar e crescer. Sim. Agora, e talvez deixe o jogo mais emocionante, porque, cara, te proporciona quebras ali, o jogo fica muito mais tenso, já no 30 iguais você já tá tenso. Né, um 30-40 é 2 chances de quebra ali, fica muito perigoso o jogo para você, dependendo da quadra que você está jogando ainda, que se é uma quadra difícil de quebrar e se leva uma quebra num ponto de ouro,
é muito detalhe. Eu fiz um jogo contra o Juliano e o Matheus em Joinville, que nós ganhamos de 6-1 o primeiro set e foi ponto de ouro todos os games. Daí você olha 6-1 e fala, nossa, passaram um caminhão em cima deles. Não, cara, foi o Deus que resolveu ali os pontos de ouro para nosso lado. Todos os games extremamente equilibrados, todos igual, 40 iguais. Então, cara, fica um negócio que acaba... Mas, cara, é pros dois lados, entendeu? É que nem quando você tá numa quadra que não pinga direito, que tá ventando muito, é pros dois lados. Então, é aquele que se adapta melhor àquela determinada condição. Bom, voltando então... Aí vocês perdem o primeiro, depois o segundo perdem com uma quebra só. 6-3. Daí a gente passa em segundo da chave, vai para as quartas de final. E daí, em paralelo, eu e o Cunha, a gente tava jogando o Open junto. Sim. Então, e no Open a gente, foi pegando a dupla 1 de Portugal, a dupla 1 da Itália, ganhamos do Capitani, ganhamos dos guris de Portugal que estavam voando lá. Fomos passando e caímos na semifinal do Mundial Open. Pegamos LeBron e Cepero. Na semi, sabia dessa? Lembra dessa? Sim, lembro. Eu já ia dizer, vocês perderam na semi. Aí também já um final de semana, já uma semana de campeonato, chega na semi, eu senti um pouco a parte física, já estava mais cansado, mais independente, tipo, o LeBron era uma parada já insana, já o smash do cara batia de qualquer lugar, a bola dele subia 6 metros de altura quando batia na parede, era um negócio muito fora da curva. E ainda fizemos um bom jogo com eles ali, acho que perdemos, foi uma quebra em cada set, acho que foi 6-3, 6-4 ou 6-4, 6-3, acho que foi alguma coisa nesse tipo, assim. Eu lembro que vocês caíram na semi, não foi um jogo bom, mas que a gente não teve muita chance, assim, eles fizeram a quebra e conseguiram manter a quebra nos 2 sets, e acho que foi no começo de cada set. A gente não conseguiu voltar pro set, assim, e eles mantiveram a quebra. Mas, né, jogo jogado, dava pra ver assim que a gente já via os caras jogando WPT e não tinha noção como é que era como é que a gente ia performar diante dos caras que estavam lá no topo do mundo, né? Então a gente ter conseguido fazer esses jogos assim com todos eles, o Júlio fazendo o terceiro set com os caras. Já vou chegar contra a Argentina, né? Mas eu perdi 7-6, 6-3. O Stefano e o Luquinhas Bergamini entraram pra jogar contra Paco e Matias Dias, cara. Olha as duplas da Espanha. E os caras entraram e foi 7-6, 6-3 também. Então, sabe, tipo, todos os jogos muito parelhos, a gente com grandes chances de tirar set, de complicar. Então, pra gente, assim, como seleção, foi aquele negócio, nós estamos muito monstro, vamos com tudo pro Mundial. E daí chegamos na semifinal contra a Argentina. Primeiro jogo, Júlio e o Campa contra Alemande e Maxi Sanches. Os caras me ganham 6-4, 6-4, ao natural. Foi o troço mais lindo que eu vi na vida. Tipo, aquele negócio lotado e ninguém entendendo o que estava acontecendo. O segundo jogo, aí foi o Cunha e o Chico contra o Sani e Bela. Sim. Que os guris jogaram muito bem, mas foi 6-3, 6-3. E depois entrou eu e o Baby. Tu e o Berga. Eu e o Luquinhas contra Lampert e Gutierrez. E o Gordo. Que também, esse jogo ele tem gravado até hoje, eu tenho no Facebook lá, ele tá meio mal filmado lá, mas tem gravado aquilo lá. Acho que foi 6-4, 6-3, nós perdemos aquele jogo. A gente tava jogando super bem o primeiro set, tivemos chance de quebra, e daí, né, a diferença é que eles têm um volume de jogo muito acima do nosso. Tu já enfrentou diagonais assim, distintas, por exemplo, o Juan Martín, que era um fenômeno, até hoje, e aí tu enfrenta no mesmo torneio o Christian Gutierrez, que é outro tipo de jogo. Completamente diferente. Mas o Gordo, ele já tava, em 2016, ele já era uma pessoa já com mais experiência, né? Sim. Já estava há muitos anos no circuito. Mas ele é um fenômeno, né? É impressionante a capacidade técnica dele de te eliminar de todas as bolas boas que ele já percebe. Ele não me conhece. Então ele começou jogando contra mim de qualquer jeito, né? Aberto. Tipo, ele me deu um tiro de bandeja, eu bloqueei no voleio, na bola seguinte eu furei ele no meio no voleio. Cara, ele não jogou mais nenhuma bola em mim. Ou ele tirava o peso pro lado, ou ele dava logo paralelo. E foi assim. A capacidade de adaptação é incrível. Incrível. Vou furar o guri aqui, o que ele sabe fazer é bater, vou olhar e ele é rápido, né? Vou jogar por quê? No ponto forte dele. Cara, não fazia mais nada. Eu não dei mais 3 bandejas, acho que o resto do jogo inteiro. Ele só virava em mim, ou no voleio e tal, mas daí
só trabalharam bandeja no Lucas, que coitado, tava jogando na esquerda já improvisado, porque ele já era jogador, sempre foi jogador de direita. E daí ficou nesse jogo, a gente não conseguiu sair desse mecanismo, assim. Eles ficaram trabalhando o ponto sempre da mesma maneira. E foi uma quebra em cada set ali também, que a gente teve chance, teve vários breakpoints para voltar e acabamos não convertendo. Talvez tivesse ponto de ouro, talvez a história tivesse sido outra. E aí, mas foi um momento de quase final realmente ali, né? Sim, que daí, pô, era o último ponto, tava 1-1, entramos nós para decidir o terceiro ponto, né? E, pô, a gente começou bem o jogo, a torcida junto ali, tivemos chance. Então foi momentos inesquecíveis aí, com certeza, que eu levo com muito carinho aí pra... Um grande Mundial 2016 realmente. E aí depois confrontos inesquecíveis. Eu tô tentando lembrar agora onde foi, se não me engano foi no Mais Padel. Eu era tu e o Simonato contra e provavelmente foi no ano de 2016 contra Júlio e Campa. Júlio e Campa vinham ganhando de todo mundo, não perderam nenhum set e tu teve um set point contra a favor, né? A favor. Aí a bola... Ele tirou todas, e aquela... Como é que foi isso aí? Eu não tava lá. Esse eu não vi, foi um catarinense, se não me engano. Mas eu sei que isso... o Matheus, história... meu Deus, né? O Matheus sempre bate... o Matheus tem um nível de tirada pelos três, nível mundial, né? A bola dele é impressionante que ele consegue girar de spin na bola. E... acabou que veio o set point, veio na mão dele, ele bateu e foi a única bola que não saiu, desgraça, eu falo pra ele. Mas, cara, além de não sair, tem mais essa, até tava falando, a gente tava rindo, isso é engraçado, né, porque tava na casa do Júlio e a gente fala dessas coisas que aconteceram há 10 anos, tipo, é o nosso assunto, a gente dá risada disso até hoje. E ele falou assim, porra, Brunão, sabe que eu era bem mais rabudo antigamente. Antes eu jogava uma bola pra trás e eu acertava a cesta. Não precisava nem olhar. Eu era muito sortudo. Foi tu que deu o apelido dele? O Rabudinho? É. Ah, cara. Eu e o planeta Terra, né, cara? O bicho nasceu estrelado, né, cara? Falei, já é melhor que nós, né, cara? Não precisava ter tanta sorte, né, cara? Deixa a sorte com a gente, pô. Mas... daí a bola bateu 2 vezes na parte de cima do ferro da tela, voltou pra dentro da quadra na mão do Júlio, assim, mas ele tava só esperando a bola, assim, ó, parece que foi Deus que puxou a bola pra dentro e deu na mão dele. E daí não fechamos, era 7 point, era 5-4 pra nós, daí virou 5-5, ainda demorou, foi pro tie break esse jogo, acho que acabou, sei lá, 10-8 no tie break, nós acabamos perdendo daí o segundo set. Mas, putz, esse foi o... Também outro ponto inesquecível, acredito eu. Um ponto inesquecível. Esse ficou marcado pelo Rabudinho lá prevalecer mais uma vez. Não, foi lindo, foi maravilhoso, tá? Mas aí começa a entrar as questões das lesões, né? Qual foi a primeira lesão que te tirou de quadro, assim? Que teve uma sequência meio ruim de uma lesão, depois a segunda... Em 2019... Que eu me lembro foi quando eu fiz uma trombose na perna. Isso. Foi quando daí eu já me afastei do circuito, que foi pré-pandemia, né? A pandemia começou em 2020. Então eu fiquei praticamente 6 meses no ano de 2019 sem jogar. E que é interessante, porque logo quando volta a PB, pós-circuito, como tu mesmo disse que hoje em dia é muita gente nova. Quando tu atua num primeiro, que tu perde nas quartas, se não me engano, tinha muita gente, eu nunca me esqueço das pessoas perguntando, quem é esse cara? E eu digo, não, peraí. O Brunão, ele tá aí há anos. Ele voltou agora. Mas, bom, 2019 tu sai. Eu fico 6 meses fora, né? Daí eu voltei no final de 2019, ainda voltei com o João. Perdemos uma semifinal no Nica ali, pro Júlio e pro Stefano, cara. Também tivemos, acho que 7 point, ou foi tie break, assim, tipo, aqueles pontos loucos pra variar. Mas ou foi 7-6, 7-6, o jogo foi um puta jogo de retorno, assim, que eu até machuquei o pé no final, no último ponto. Não sei se você lembra disso. Lembro disso. Tu foi buscar uma bola e dar uma torcida, assim. Deu uma torcida, eu falei, cara, só me falta eu ter me machucado no primeiro campeonato que eu voltei, mas daí, graças a Deus, não era nada. Foi tipo um entorse leve ali, remédio na semana, já, graças a Deus, fiquei bem. Mas foi quando eu voltei, daí 2020, quando seria... Eu joguei 2 torneios, acho. Chegou a jogar Rio Grande? No começo do ano, né? Que eu tinha fechado a parceria com o Jotinha. Eu ia jogar com o Jotinha. Em 2020, eu ia jogar com o Jota. Sim, tu e o Jotinha, depois eu vou perguntar. Vamos primeiro falar dessa questão das lesões e vamos... Vocês chegaram a jogar lá.
Daí a gente... Aconteceu isso, de eu voltar a jogar no final do ano, joguei 2 torneios, e daí 2020, quando ia começar os torneios, que teve o Rio Grande, daí que foi a primeira etapa de 2020, Sim. daí já veio a pandemia. Daí ficou aquele Um ano tempo. e tanto. Aí ficou tudo parado, daí nesse período a gente teve, quando voltou em 2021, os campeonatos, teve um Bento, Pan-Americano, não, teve um Pan-Americano no México, que a gente foi jogar. Tijuana. Que foi onde eu distendi o abdômen no primeiro jogo contra o Chile. Tava 2 horas de jogo, meio-dia, não sei se por causa do fator desgaste do sol e do não sei o que, ou acredito que não, porque pelo que eu falei com a turma assim, era uma lesão que eu já devia estar vindo carregando da vida de atleta, e daí num momento desse de desgaste físico mais acentuado, foi onde acabou rompendo as fibras todas ali. Eu dei um smash para trazer a bola, tava 2-2 no terceiro set, ali no começo do terceiro set. Senti uma facada na barriga, peguei a bola, falei pro João, caramba, João, tô com desconforto aqui, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu. A hora que eu cheguei no fundo pra sacar, eu ergui o braço assim pra ver se tava tudo bem. Cara, impossível. Mas não conseguia erguer mais que 90 graus o cotovelo, assim, que parecia que tava enfiando uma faca na minha barriga. Aí tive que parar ali, o jogo, não consegui continuar, era inviável. E já fiquei fora, não voltei, fiquei fora por 1 mês e meio, daí tratando uma distensão. E daí quando eu voltei, eu tive eu tenho um problema na lombar. Que é um problema na coluna. Foi a cirurgia? Não, a cirurgia eu fiz na cervical. Tem Que eu tenho nos dois. Eu tinha uma hérnia na cervical, que foi a que eu operei, e tenho uma hérnia na lombar também, que eu nunca operei, porque eu sempre tratei com pilates, com alongamento, não sei o quê, mas é um problema que eu tenho, que eu sei que mais cedo ou mais tarde é cirúrgico. Isso o médico já me falou, eu tenho o osso da coluna, ele é fissurado, e quando eu faço algum movimento um pouco mais, essa estabilidade da coluna acaba pinçando o nervo e daí irradia para a perna inteira. É um sofrimento. Mas isso, às vezes... Exatamente, eu pensei isso e o Rodrigo falou ali. Imagina se fosse bem. Se tivesse tudo ok, então, mas ele teria ido para a Espanha. E daí eu não sei se é nesse período. Agora eu falei que nunca em momento algum tu pensou em sair, Espanha, treinar Argentina. Sempre a gente pensou. É que assim, a minha decisão de ser atleta profissional mesmo ou não foi em 2004. Foi bem cedo. Foi um pouco logo depois, foi quando o Pablito já foi para Espanha e tal, mas o circuito não era, né? Você tinha que ir para lá, você tinha que ser professor, você aí não era um negócio consolidado que é hoje. Sim. Com marcas patrocinando, com a infraestrutura que tem o negócio hoje, é muito mais fácil tomar essa decisão. Na minha época, não. Então, quando eu acabei passando um processo seletivo de trainee em 2004, foi quando eu tomei a decisão, não, vou seguir, vou fazer carreira aqui. E daí o pádel sempre virou um hobby, mas eu sempre tratei como um esporte profissional e me dediquei minha vida para isso. Vamos fazer um parênteses então aqui no pádel, então, que isso é impressionante. Todos aqui, a maioria no caso, vive como professor. Professor, alguma coisa, e também joga. Tá? Tu tem uma carreira completamente distinta do pádel. Né? Quando tu bota a raquete na raqueteira, na segunda-feira de manhã tu acorda, quem é o Bruno Nakid? Isso aí era uma coisa que eu ia falar e acabou a gente se empolgando, mas o Bruno Nakid, ele não é um jogador de pádel 24 horas por dia, né? Não. Quem é o Bruno Nakid? Infelizmente, gostaria, viu? Quem é o Bruno Nakid, então, quando a segunda-feira às 8 da manhã, o que o Bruno faz? Eu acordo, coloco minha roupa, minha camisa social. Eu trabalho como diretor comercial na construtora. Meu pai tem uma construtora lá fazem quase 40 anos. Eu trabalho com ele fazem 13 anos já que eu tô lá. Antes disso, eu trabalhei com... Deixa eu tirar um bichinho aqui. Antes disso, eu trabalhei com auditoria contábil na Deloitte, que foi em 2004, né? Que foi quando eu comecei minha carreira profissional, de 2004 a 2010. Com auditoria contábil externa, trabalhando de terninho e tudo. E daí, essa época, eu não conseguia me dedicar tanto quanto eu gostaria, porque daí eu era funcionário, eu não tinha flexibilidade de horários e eu viajava muito para trabalho.
Então esse período foi mais difícil para eu... Só que, cara, o nível do pádel ele veio subindo muito com o passar do tempo, né? E daí, quando eu entrei para a construtora, em 2010 eu já conseguia fazer meus horários, conseguia me dedicar mais. Só que em 2015 eu fundei uma imobiliária, que daí é minha, de um outro sócio. Daí eu trabalho, me divido nos dois hoje. Então eu tenho a consultora que eu trabalho, tenho a imobiliária que é minha, que eu trabalho também, dedico praticamente o meu dia inteiro em função disso. E além de tudo, treina pádel. E além de tudo, eu treino pádel. E além de tudo, tem filho, tem família, e tudo em casa, tem que levar na escola, tem que ir nas reuniões. Mas, cara, eu tento fazer sempre no mínimo 1 turno de treino por dia ou 2. Pelo menos umas 2 horas de treino por dia. Ou às vezes, quando eu consigo fazer 2 turnos, chego a fazer 3, 4 horas de treino por dia. É cansativo porque eu saio do trabalho ali 11h30 para treinar tipo da meio-dia a 1, ou da 11h30 a 1h30, depende do dia. Daí volto, tomo banho onde eu tô, já almoço o que dá ali rapidão, e volto, trabalho, e daí fim da tarde, daí 6 horas eu treino de novo. Daí treino das 6 às 8, daí depende do se é dia de físico, se é dia de quadra, daí saio. Tento fazer esse treino mais cedo para chegar em casa, tipo 7 horas, 7h30, para ter um tempo de ficar com a minha família, que é a única hora que a gente se vê, porque durante o dia, geralmente eu tô treinando na hora do almoço, então é o horário que eu tenho para ver e ficar com eles um pouco. E aí tem outra e paixão. É todo dia, assim. E tem outra paixão do Bruno também, né? Tem a família, a esposa, o filho e o surf. E o surf. O surf é a paixão de infância. Tá. Eu surfo desde, sei lá, dos 10 anos de idade. Chegou a competir ou... Não. Só paixão não, mesmo? Nunca. Só paixão. Até hoje é uma coisa que eu faço, que eu sempre que eu posso, eu tô no mar. Mas é bom mesmo ou é só as fotos que tu me engana? O Photoshop ajuda sempre, né? Mas, cara, o surf literalmente é uma conexão com a natureza inexplicável. Só quem surfa, ou quem gosta, né, vai para uma montanha, ou vai fazer um snowboard numa montanha, são coisas que, para mim, estar em contato com a natureza e aquela paz, e ver quão pequeno a gente é perto desse mundo aí, cara. Não, tem algumas viagens boas para surf, né? Tu já andou em alguns lugares, Já. Ó, viu o metido aqui, ó. Eu já andei em alguns picos legais. É isso aí. Valeu. Eu sempre tento todo ano fazer pelo menos uma viagem de surf para algum lugar aí. Agora na pandemia aí que deu uma quebrada nisso, mas já viajei bastante para vários países, principalmente América Central aqui, que é um lugar perto, é barato, tem muita opção de onda, quanto para lugares longe, como Fiji, Maldivas, Indonésia. Então, o atleta é... Não, ele vai bem na água. Vai bem, dou uma enganada lá, as fotos ficam boas. Tá. Bom, voltar. Isso é sensacional. Eu sou cada vez mais fã teu, exatamente por isso. Porque tu é um dos poucos que vive além do pádel, tá? Mas aí tu tem o teu retorno pós-lesões. Eu não sei se é... O teu primeiro torneio pós-lesão, se não me engano, é aqui num brasileiro, tu e o Benítez. A Gravataí. Tá? Tu já joga, faz umas quartas de final. Semi. Por Jota e Bucunha perdemos. Exatamente. Tá? Já foi bom. Eu me lembro de te ver ainda assim, já satisfeito, mas por óbvio tu não ia parar ali. Aí vem o Brasil Padel Tour em Curitiba, no Graciosa. Aquele jogo, ao meu ver, histórico contra o Igor e Pato. Não, aquele jogo com certeza, talvez, não sei se eu ousaria falar que foi o jogo do ano, assim, de nível técnico, assim, os 4 estavam muito bem. Eu estava voltando de cirurgia, né, isso era maio, acho que foi ali. Então eu tinha voltado da cirurgia no meio de abril, então não tinha nem um mês que eu estava voltando completamente fora de forma, de ritmo, assim, eu fui conseguir... Eu tava com a pré-temporada agendada, vamos já falar de 2022 então, eu tava com uma pré-temporada agendada com os Flores lá, com a turma em Balneário. Lá na Arena BC. E, cara, eu já tava sofrendo no final de 21, assim, com a minha hérnia cervical, assim, tava irradiando, não conseguia, eu já tava 2 meses parado, tratando, fazendo fisioterapia todos os dias para tentar não operar. Então isso foi logo após a distensão da minha barriga no México.
quando eu voltei, parece que, não sei se esse tempo que eu fiquei parado um pouco por essa lesão, eu perdi a musculatura que segurava um pouco as dores, e o troço desandou, assim, de uma maneira inacreditável. Então, quando eu voltei a treinar um pouquinho, assim, travou meu braço esquerdo, assim, eu latejava, não conseguia dormir mais, era uma dor insana. Aí eu tive que largar tudo, já não tinha mais campeonato. Já me focando no ano seguinte, eu comecei a fazer uma fisioterapia específica para tentar não operar. Já estava diagnosticado que tinha uma hérnia gigantesca na cervical, e foi aí que eu vi da lombar, que eu tenho ela também. A imagem da lombar era pior que a da cervical. Mas daí eu fiquei esses 2 meses parado. Quando eu fui voltar a treinar na primeira semana de janeiro, a pré-temporada era dia 15 de janeiro, estava marcado. A primeira semana de janeiro que eu voltei a treinar, a dor voltou pior do que estava antes, parece. Então daí foi quando eu liguei pros caras, falei, ó, tô fora, não vou. Liguei pro médico, falei, me opera hoje, se der, porque eu não aguento mais de dor, preciso resolver minha vida. Não vou perder mais um dia agora até resolver esse troço. Daí fui pra faca, operei dia 1º de fevereiro, e daí foi o trabalho de recuperação e tal. Então quando eu comecei os campeonatos ali, o primeiro campeonato que eu joguei foi o Paranaense. Sim, joga um Paranaense. Joguei com o Ságua. Ganhamos o Paranaense, ganhamos do Pedrinho e do Prietão na final. Mas assim, os piás fizeram um jogo bizarro, nós ganhamos, por Deus do céu, aquele jogo. O Pedro jogando, acho que o melhor jogo da vida dele. E o Ságua querendo ganhar na marra dele, em vez de dar uma distribuída no jogo, não. É só besteira, né? Mas, cara, no final deu tudo certo, ganhamos o campeonato. Campeonato seguinte, eu fui jogar com o Pedro, isso já meio pro final de abril. Eu fui jogar com o Pedrinho um Challenger em Balneário. Exatamente. Final, né? Fizemos final, ganhamos um jogo bom do Stefano e do Gui Catani nas quartas ali, que já era uma dupla que eu já ia pegar, né? Sim, um bom uma jogo, bola mais pesada. Eu tô completamente com medo, né? Fazia tempo que eu não jogava um nível daquele. Pô, fizemos um baita jogo. E daí fomos pra final ainda, fizemos um puta jogo contra o Jotinha e o Furga na final. Furga, o rei do Challenger. O rei do Challenger, perdemos na nega. E daí já começou o BPT, daí o Porto Alegre. Uma parceria então, com o assim, Benítez. do meu retorno ali, no meados de abril, eu fui voltar à minha forma física mesmo, me sentindo bem fisicamente, não cansando, porque, cara, uma coisa é eu estar jogando, outra coisa é eu entrar em quadra cheia de dor já muscular, cansado, e ninguém sabe disso, né? Só eu que tô entrando ali que sabe disso. Mas que eu fui, sabe, tá bem fisicamente, e que eu chegava, independente se eu tava na semi, na final, e tava tranquilo, assim, fisicamente eu tava bem para qualquer jogo que eu fosse enfrentar, foi meados de junho e julho. Então foi 3 meses ali depois da lesão, de eu estar começando os campeonatos, que eu consegui estabelecer meu padrão físico, assim, que daí eu vim tocando até hoje, graças a Deus tô bem, me sinto bem, tô com um incômodo forte na lombar, mas nada fora do normal. Atleta sem dor não é atleta. É que esse jogo foi algo assim incrível, tive a oportunidade de estar lá, acompanhei todo o BPT, e aí tipo o mais legal, a imagem que ficou para mim foi no dia seguinte, porque para quem não conhece, para chegar nas quadras do Graciosa tem uma rampinha, uma subidinha assim. Nossa, verdade. E eu tava junto com o Bruno, a gente tava indo para semifinal e o Bruno quase não conseguiu subir aquela rampa, porque tu mesmo disse, né? Meu corpo. Cara, aquilo foi uma das paradas mais insanas que eu já senti, assim, de desgaste físico. Exatamente. Porque no outro dia tu porque ainda não conseguia. Eu acho que eu não me lembro de outra vez que eu joguei e não estava preparado para aquilo. Sabe como de eu ter sido exigido fisicamente como foi no jogo anterior e meu corpo não estava preparado para aquilo. Sim. Eu estava 6 meses, sei lá, mais, né? Porque eu já estava desde outubro do ano anterior parado. Daí eu voltei, treinei 3, 4 dias, travei de novo, fui para cirurgia, então olha o período que eu fiquei sem... Quase 8 meses já. Cara, e daí eu fiz aquele jogo, deve ter dado umas 2h30 de correria, aquele negócio, e gritaria, e o jogo tava emocional pra caramba, então além do dor físico, a gente gritando e vibrando, isso desgasta mais ainda, né? E em casa, né?
E, cara, quando acabou aquilo, foi uma descarga energética tão grande que eu lembro que no outro dia eu acordei e eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia, nada mexia. E olha que eu alonguei, corri, fiz o que, né, tentei fazer o máximo possível, mas... Daí eu falei, não, vou aquecer, a hora que aquecer melhora, vai melhorar. Aquela esperança, né? Mas foi assim um troço no jogo, tanto que começou o jogo, o meu corpo não respondia, eu tentava ir arrancar pra uma bola, eu ia folhear uma bola, o braço não vinha, pegava... Foi bizarro. Foi um negócio que eu não quero passar de novo aquilo lá, tipo... Aí depois vem um vice, depois vem, bom, aquele torneio semifinal, aí se não me engano 2 vices. Não, teve esse vice anterior. Não, foi... daí teve a semifinal aqui do Brasileiro, daí Sim. a gente foi lá, foi outra semifinal. Daí teve o Campeonato de Chapecó, que a gente pegamos o Igor Pato de novo, eu e o Benítez. Depois do Brasileiro de Porto Alegre teve Chapecó, daí a gente acabou perdendo, daí o jogo, veio a revanche deles. Não, o Igor fala desse jogo, até ele falou aqui na entrevista, ele fala que esse jogo foi esse lá em Curitiba. Sim, foi algo... foi surreal. Aquele foi um... Até hoje, eu tava vendo um ponto, hoje não, né? Esses tempos atrás eu tava mexendo no celular ali, meu filho tava vendo as fotos que ele gosta de ver, e passou por esse jogo, eu vi os videozinhos do jogo ali, foi um troço surreal. E daí até o meio do ano ali, daí eu joguei com o Jotinho, o brasileiro, em Curitiba. Vice. Que daí foi quando eu cheguei numa final, daí eu tava chegando já em semis. Aí pra Igor e Pato. Perdemos pro Igor e Pato a final, que os guris jogaram, meu Deus, bizarro, jogaram um absurdo. Daí a gente vai pra Joinville e a gente perde a primeira rodada pro Jotão e pro João. Daí foi quando a gente abriu a dupla, eu e o Benítez. Coincidiu... Aí é que tu resgata novamente. Mas coincidiu no mesmo campeonato. O Sago e o Pedro já não se aguentavam mais, né? Mas isso era a fórmula. A fórmula da cagada era aquela dupla formada, né? Mas... Eles também perdem a primeira rodada. Eles também perdem a primeira rodada, exatamente. Cruz. E daí acabou que coincidiu no mesmo campeonato das duas duplas se abrirem. E eu e o Sago, a gente já tinha se conversado antes das minhas lesões ali e tal, da gente jogar. O cara que eu tinha combinado de jogar o ano de 2022 era o Matheus. Tinha combinado com o Simonato de jogar o ano. Daí acabou que eu falei pra ele que não ia poder. Daí o Matheus fechou o ano com o Júlio. Quando eu voltei, daí acabou que nesse meio do caminho todo aí surgiu. Daí eu e o Sago, a gente abria a dupla no mesmo campeonato. Conversamos e todos os campeonatos que a gente jogou junto, daí a gente ou ganhou ou fez a final. Pois é, aí vem a primeira vitória, Santa Maria foi. O primeiro campeonato foi Joinville, a final do Brasileiro Joinville que nós perdemos. Sim. Pro Jotinho e pro Stefano. Tomamos uma paliça, os guris jogaram o melhor jogo que eu vi deles, assim, o Stefano sobrou. O campeonato seguinte, pegamos eles em Santa Maria, só que na semi. Daí ganhamos deles na semi e ganhamos da final do Flaco e do Frete. Sim. Que inclusive é uma coisa que marca, no caso, eu ainda botei no meu Instagram, porque é quando começa a minha parceria com a acústica. E a gente foi a primeira transmissão que a gente fez. E eu ganhei? E o Bruno ganhou. Pô, a acústica foi. Acústica foi quente, pô. Eu só fiz final até agora, cara. Viu? Aí, a partir daí. Arruma uma chavinha lá pra eu parar de ser vice e ver se ganha alguma coisa lá também. Então, aí que ficou marcado, que inclusive tem essa foto, que o Rodrigo até fez a foto pra mim, e que eu tô te entrevistando. Tu tá com o olho cheio d'água, porque é o teu primeiro troféu de campeão pós-lesões. Meu Deus, aquilo lá foi um... Não gosto, nem vou falar muito, senão foi um... Não, fica à vontade, pô. Tirou. Exorcizei, saiu... E eu me lembro ainda que, não sei o que aconteceu bem, mas o teu filho estava no hospital durante a final. Tá, não vamos ficar falando aqui, ó. Não, porque eu não sei não quero chorar. Depois tu me falou, e depois que acabou tudo, a gente veio em viagem que tu me comentou, mas que aí já estava tudo bem, e depois que nas viradas tu olhava o celular para saber como é que ele estava, não era? Ele deu um... Ele tem as crises de bronquiolite dele lá, de asma, ele é muito alérgico, e daí minha esposa estava segurando a onda lá, mas não foi nada demais. Imagina a tua cabeça de entrar numa final contra o Flaco e o Frete, que são uma dupla duríssima, com o Sagui do teu lado.
com ele no hospital? Não, foi, graças a Deus, foi do jeito Não, que tinha que foi ser. melhor. É um enredo de filme, deu o melhor final possível, cara. Deu. Não, final, puta, a gente tava tudo certo pra ser uma final, nós ganhamos o primeiro set bem, tava ganhando o segundo set bem, tava tudo dominado, de repente tomamos uma virada, os caras ganham o segundo set. Falei, não acredito, cara, que vai desandar esse negócio, não é possível, cara. Daí, graças a Deus, conseguimos segurar o terceiro set ali, começamos na frente de novo, com quebra, igual tava o segundo, cara, daí na hora de... Eles tiveram a chance de voltar com os break, nós conseguimos segurar a onda, graças a Deus. Tava difícil de trazer a bola naquela quadra, tava lenta. Eu lembro até hoje o match point, a gente tava, sei lá, era ponto de ouro, né? Então era um perigo. O game tava 40-15, de repente acho que virou um 40 iguais, assim, cara, pros caras devolverem a quebra e voltar, assim, pro match point. Eu falei, não é possível, cara. E veio uma bola, eu desci o sarrafo na bola, tanto que eu bato lá da linha, caio no chão, a bola volta. A foto que você tirou eternizou aquilo, né, cara? Então, eu nem levanto. Aí, tá, rapidinho. Eu tive o prazer de, depois desse jogo, viajar com ele, tanto com ele quanto o Sagui, de volta pra cá. Peguei uma carona até Porto Alegre, depois tudo. Vocês conversam muito entre os pontos, tu e o Sagui, vocês argumentam muito e tem muita tática entre os pontos. Como é que foi isso aí que a gente brincou o tempo todo, que tu falou com ele alguma coisa e aí ele quis te comentar, disse, não, me dá essa bola, e cala a boca e que eu vou sacar e não importa. Como é que foi isso aí? Ele tem... Cara, não existe jogador que não tem mania. Isso é uma coisa... É só você olhar um pouquinho que você vai perceber que todo mundo tem mania. E o Sago, ele tem as bolas que ele quer que escolha. Ele não saca com essa, não pega aquela. Aí chegou uma hora, eu já tava tão concentrado que eu queria... Que era match point, cara. E daí ele começou com essa da bola ali. Eu falei, cara, me dá essa bola aí, cara. Deixa eu sacar, para de me encher o saco. Só que eu dei um grito, né? Me dá a bola, pô. E daí quem não tava vendo não entendeu nada ali, mas a gente se entende. A gente se entende. Tá. E aí acabou que deu certo, né? Pegou a Graças bola, a Deus, deu certo. pegou a bola certa. Pegou a bola certa, viu? Cara, já estamos adiante, vamos fazer umas pequenas perguntas. Como é que é essa parceria com o Sagui, que lá atrás tu pegou ele? Passam-se anos onde vocês devem ter jogado juntos. E hoje em dia a parceria está cada vez mais forte, vocês dois. Vocês treinam juntos. A gente sabe, eu amo o Sagui, é meu amigo, a gente sabe que ele tem uma personalidade forte. Mas como é que tu consegue controlar ele? Porque realmente eu acho... Desculpa, Sagui, se tu vai ficar bravo, mas o que aparenta é exatamente isso. Vocês dois Claro, cara, se respeitam muito, sorte se amam muito, mas tu consegue controlar ele, porque ele é um extremo habilidoso. Sim, tem diversas qualidades altíssimas, é um puta jogador, não tem nem o que falar. E realmente o maior adversário dele é a cabeça dele. Isso ele sabe, eu falo pra ele. Ele me tem também muito como talvez não sei se como mentor, mas ele escuta muito o que eu falo de dicas e tal. Isso eu tenho meio com todo mundo, sabe? Acho que por ser um pouco mais velho, não sei se o meu perfil, mas tanto com o próprio Campa, com o Júlio, com os piás, assim, eu sempre, com o Jota, com o Jotinha, a nossa turma ali, a gente sempre foi muito unida, e eu, talvez por ser o mais velho ali, sempre falei muita coisa, me posiciono para as coisas de uma maneira um pouco mais incisiva, talvez, mas eles sempre me tiveram como uma referência, não pra nada, mas tipo, cara, pra coisas da vida mesmo, não, porque por jogo eles têm muito mais que eu. Isso é uma coisa também, Bruno, agora tu falou, todas as entrevistas que tu dá, tu sempre fala isso, eu não tenho a habilidade deles, então eu vou pra cima. Eu não tenho o que eles têm. Cara, eu sou treinado e dedicado, cara. É isso que eu faço tudo mais ou menos. Você vê, os caras têm... não sei, eu me enxergo assim. Eu sou o cara que é esforçado e faz tudo direito e eu entendo muito bem do jogo. Então, taticamente, eu jogo muito bem a força de bola. Às vezes, o voleio plástico, aquele negócio bonito e tal, às vezes não é a melhor bola. Se eu der um voleio reto no meio, sem peso, vai ser ponto. Então, essa questão de distribuição de jogo e técnica, estratégia de jogo, que eu acho que são dos meus melhores qualidades, sabe? E aí o Sagui te escuta muito nisso, vocês conversam muito isso. Vocês são uma dupla que discute muito tática, ponto a ponto.
A gente percebe, como eu brinco você bota a raquete na frente para não ver, ponto a ponto. Isso foi uma coisa que a gente começou a fazer recente e tem ajudado muito, principalmente e eu acredito que seja uma coisa que até mais gente vai começar a fazer, que é decidir aonde vai sacar, se vai sacar no meio, no corpo, na parede, e a pessoa que está ali esperando o saque, não esperar acontecer aquilo, a bola vir para você se posicionar. Se eu já sei que ele vai sacar no meio, eu já me posiciono um pouco diferente e já sei de onde a bola vai vir, acaba melhorando a minha chance de ter uma bola de definição, não, porque eu já sei de onde ela vai vir, não vou precisar esperar passar a bola do meu lado aqui para saber onde ela está indo. E isso não só para saque, mas para saída de parede, principalmente, é onde a gente, como a saída de parede dele é talvez a melhor que a gente tem no Brasil hoje, a gente explora muito isso. Quem sair melhor de parede agora? Vou te botar na fogueira. Quem sair melhor de parede? Sagui ou João Boeira? Os dois treinados. Tu jogou com os dois. Ah, cara. Tu tem confiança nos dois. Duas não, distintas, mas duas belas saídas de parede. Eu quero a resposta. Não sei te dizer. Eu acho que o do Sago ainda é mais definidor ainda, sabe? Porque passa mais rápido, ele sai de smash. O João, ele sai muito firme. Então ele minimiza muito a margem de erro do jeito que ele sai, porque o Sago sai dando estilingue, né? Dando como se fosse uma vibra do fundo da quadra. E o João não, o João sai de parede efetivamente, mas é outro fenômeno, tipo, a bola do João é muito pesada, sair de parede, smash, voleio, ele tem muitas qualidades também, né? Tinha que se mexer mais, né, Bolão? Treinar, correr, eu sei que você tá treinando agora, mas eu gosto de você sabe disso. O Joãozinho, se tudo der certo, vai estar aqui também. Então, bom, voltando. Cara, eu tô percebendo assim, só uma coisinha. Existe em algum futuro o Bruno aqui de treinador de pádel? Cara, isso é uma pergunta difícil, hein? Nunca parei pra pensar. Eu tenho. Ao que me indica, tu gosta muito do jogo, tu é muito tático, tu gosta de observar. Isso eu já Eu gosto muito da parte motivacional, gosta dessa parte de também. Grupo. O Rodrigo tá dizendo que eu quero te aposentar. Não, daqui a 12 anos, o Bruno Nakid vai estar no banco do filho dele. Olha, se ele quiser. É que assim, eu não sei se essa questão pai e filho tá cheio de exemplos bons e ruins disso, né? Isso a gente tem dos dois casos, né? E eu não sei se o meu perfil com o do meu filho ele joga, né? Ele já seria joga. um perfil que futebol, casaria. Ele joga futebol, ele anda de skate, que o pai, baba, né? Quando ele anda de skate, o pai bota em todas as redes sociais possíveis, né? Ele deu uma esfriada no skate agora. Mas ele ama futebol, ele adora, ele gosta muito de pádel também. Mas assim, cara, eu tô deixando ele ser criança. Claro. Eu tô meio Richard Williams. Eu tô deixando ele curtir, não tô focando em nada pra ele se dedicar já muito mais. Tô deixando ele fazer o que ele gosta. Ele, cara, é impressionante. A aptidão física dele é bizarra. O que ele faz faz muito bem. Então, ele tá com 7 anos ainda. Vou deixar um pouquinho mais pra frente aí, talvez daí começar a dar uma direcionada pra alguma coisa que realmente ele tenha paixão por aquele esporte, e daí eu fazer ele se dedicar pra daí começar a competir e se desenvolver esses valores que eu acho tão importante, principalmente de lidar com a vida, né, cara? Porque o esporte, ele é 99% frustração. Essa que é a realidade. O atleta, ele vai perder a vida inteira, cara. Ele vai perder. E pode ser quem ele seja, ele vai perder. Mas é um cara ou dois que vão mais ganhar do que perder. Mas tem que saber conviver com tudo. Você tem que saber lidar com a derrota, você tem que saber evoluir com a derrota, tem que saber... ele te faz crescer como ser humano de uma maneira incrível, assim. Só que, né, você vai ver, agora saiu o Netflix lá, o Breakpoint lá. É legal para as pessoas que não são atletas terem um pouco da imagem que o cara vê o atleta, ele acha que é uma vida vida de rei, né? Dinheiro, ostentação, é aquilo. E cara, o dinheiro já sobrepõe o dinheiro. A partir do momento que o dinheiro eles já têm, eles querem reconhecimento profissional. Todo mundo quer reconhecimento. Sim. Ser reconhecido por ser bom naquilo que faz. Pelo menos todo atleta, né? Senão o cara o cara que não tem ambição não vai para lugar nenhum. E ver isso no Breakpoint ali é muito claro o quanto
os problemas de depressão, de saber lidar com isso, que depois que surgiu o tal do celular, essa exposição dos atletas virou um troço insano, né, para eles. O nível de crítica e julgamento olha o Galão que aconteceu agora lá. Com aquela fiasqueira que ele fez, hein, seu Galã? Não, tô brincando. Mas, tipo, não vou nem comentar se eu concordo ou não com o que aconteceu, mas daria mais 2 horas de programa. 2 horas de conversa, mas, cara, o bicho tomou pedrada do planeta ali, cara. Então, hoje em dia o mundo tá muito aberto. Né? As relações estão muito abertas, com certeza. É a vida do esporte. Todo mundo acha que consegue dar um pitaco, né? Esse é o problema. Não, esse que é o pior. E geralmente quem dá o pitaco é que não tem a noção nenhuma do que se passa nos bastidores do negócio. Esse que é o pior. Tá, mas vamos... Bom, mas? Então, pode ser que a gente consiga ver ainda o Bruno treinador. Tá? Pode. Mas aí vamos ser mais adiante. Não, para. Ainda tem muito Bruno jogador ainda. Se Deus Agora, vamos, já estamos quase aí. Acho que passamos da 1 hora já de programa. Tá. 1h30 já disse. Então vamos para as perguntas. Senão ninguém vai assistir começar, depois 1h30 falando. Vamos começar a finalizar isso aí. Vou começar a finalizar. Não sei se existe essa expressão, mas agora eu acabei de inventar. Beleza? Bruno, quem é o cara que hoje em dia tu olha na tabela e diz assim, botei essa diagonal? Que tu sabe que tu tem que... já é difícil, mas tu tem que colocar um pouquinho a mais. Aqui no Brasil hoje? Que tu vai enfrentar. Hoje é o nosso rei maior, né? Hoje não podia ser outro, né, cara? Número 1 do Brasil aí, ó. O cara que eu vi desde pequeno crescer, o quanto se dedica, cara. Um guri sensacional. Amo ele de paixão. Jotinha aí. Não tem como falar que não é o cara que tá na ponta dos cascos hoje. Aqui no Brasil, a nível nacional, é o cara a ser batido. Tá, e já que tu falou dele, a gente vai ter que falar rapidamente dos momentos em que vocês jogaram junto, ele se deslocou para a esquerda. Por que tanto material cômico pro Padre RG? Eu agradeço, mas tem lá um ponto que tu não olha pra bola, que tu acha que morreu o ponto. É ridículo. Tem um ponto que vocês dois vão junto na bola e se abraçam assim. Tombo. Por que essa afinidade tão grande? Ele, inclusive, ele mandou um recado pro Padre RG perguntando sobre isso. Quem é a dupla que produz mais material? Eu não sei, ele falou que queria mais seguidor no Instagram, que ele tava com pouco seguidor, queria fazer um... Não, tô brincando. Cara, eu acho que é muita vontade e pouca técnica, né, Maicon junta. O Jotinha também é outro, que é tipo eu, assim, é um cara mais explosivo, é um cara que tem muita potência nos golpes, então ele não fica querendo inventar muita moda no jogo dele, é um cara mais objetivo. E é muito parecido com o meu estilo de jogo. Então a gente, talvez por falta de talento, a gente acaba se batendo de vez em quando joga junto. Mas aquela da bola na nuca lá, cara, meu Deus do céu. Aliás, fica a dica aí, deem uma olhada, eu vou tentar repostar esse ponto. O Bruno dá um smash, ela dá 2 paredes, ele vira de costas achando que o ponto morreu e a bola volta na cabeça dele. Foi horrorosa. Pá, deu 7. Tu e o Jota jogando juntos. Eu e o Jota. Rio Grande, vocês dois vão juntos na bola. Pobre Jota bate em ti e vai pro outro lado da quadra. Uma volta do smash, eu achei que ele não vinha. Eu fui, cravei ele, bola, tudo que deu, foi os dois pra rede. Jotinha, um abraço e se tudo der certo vai estar aqui. Teu jogo perfeito. Vamos. Quem é o teu jogo perfeito? Quem são os 4 em quadra? Aonde? Seja quem for, seja o teu filho, qual o jogo? Se tu quer jogar, se tu quer estar jogando, ou se tu quer estar assistindo. Eu quero esse jogo assim, ó. Olha, vai ser nós 4 na casa da minha avó. Independe, o lugar. Um jogo fictício. Quem é pra ti o teu jogo perfeito? Caramba, bicho. Podia ter dado uma dica dessa antes, hein? Pra gente vir mais preparado. Aí, qual é a graça? Cara, mas eu acho que eu gostaria muito de ter jogado contra o Juan Martín e o Bela, juntos. Né? Já ter jogado contra o Juan foi algo. Não, então tipo, constrói esse jogo. Quem é que tá contigo e aonde? Meu Deus do céu, cara. Mas só dificulta. Pô, nem sei aonde. Podia ser na Felipe Chatria lá, que o que os caras montaram lá, cara, foi um negócio surreal, né? Juan Martín, Bela, Felipe Chatrier, Bruno Nakid e... E quem? Quem que é esse meu parceiro, cara? Puta merda,
Isso é uma boa pergunta, cara. Obrigado. Podia ser você aí, Marquinho. Não. Aquelas tuas curtinhas pela porta Não lá. tem nem... Nossa, muito obrigado, mas nem uma quadra dessa eu queria estar ali atrás tirando foto só. Cara, não tem um parceiro assim que seria mais o... Essa dupla que pra mim foi icônica, né, cara? Foi minha carreira inteira, foram os caras. Não adianta. Sim. O Bela depois, 16, ficou mais com o Pablito ainda, né? Seguiu o número 1 do mundo. Marcou muito, né? Então, um cara que me marcou muito no começo, que eu gostava muito de ver jogar, era o Augusto. Baby Augusto? É uma De pessoa repente, imaginou? Augusto na Kid Augusto na Kid, Rua Martim Bela? Que jogão, hein? Esse. Que jogão na Felipe Chatria lotada. Pô, ó. Gostei. Me convida, eu quero ver esse jogo. Cara, esse aí... É um bom jogo esse aí. Perfeito. Não, nossa, Baby Augusto era classe jogando, né? Maravilhoso. Jogava com o Mariano Lassagas. Então, eu tenho muita a minha memória, né, dos caras que eram... Quando eu comecei, eram os caras, era Augusto, Lassagas, Reca, Neroni, Gutierrez, Sim. Bela, Romartim. Era essa turma, olha os caras, meu. Os caras... Teve bons exemplos. Porra! Tá. Tua família, qual a importância dela? Eu quero uma resposta resumida, eu sei que tu poderia ficar lá mais 2 horas. Qual a importância da tua família pra chegar onde tu tá? Tudo, né, cara? A base não tem... A gente pode ter caminho, pessoas que chegam sem apoio, sem nada, né, por necessidade e tudo, mas graças a Deus meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, me deram condições para fazer tudo o que eu queria, me dedicar. E depois que eu comecei e tal, que eu tô com minha esposa e tal, o apoio que eu tive, claro, ela por muito tempo odiou o padel, porque Ela tá jogando agora, né? não tem esposa Agora que, ela tá que jogando. gosta, porque, cara, a gente viajava muito, ficava muito tempo fora, mas graças a Deus a gente passou muitas fases ruins por isso, mas amadureceu muito junto e hoje ela me super incentiva, mesmo com filho, com tudo, com toda a demanda que o Léo, meu filho, ele demanda muito, ele tem muita energia, então ficar sozinho com ele 3, 4 dias fora de casa é desgastante para ela, que também tem o trabalho dela, que tem as coisas todas para fazer. Então, mas família para mim é tudo nessa vida. É a base, são valores, são coisas que eu tento blindar de toda maneira que eu puder e edificar sempre, eu vou fazer. Então ela pode ter odiado o padel por muito, mas agora ela tá jogando, né? Jogou brasileiro já e Tá. ela tá jogando agora. Não, tá. Tô levando umas roupinhas novas aí, ó. Pra fazer morar em casa. Obrigado, Lu, da Drop aí pelos presentes. Brunão, só então eu queria já te agradecer. Tu é incrível, sempre me tratou desde lá, desde do PAN, esse aí, desde antes, sempre me tratou muito bem quando eu comecei a tentar mostrar o que vocês fazem. É um agradecimento. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui. De coração. Foi uma honra, né? Tá. Fica à vontade e agradeça quem tu quer agradecer. Obrigadão mesmo por estar aqui. Vou dar um presentinho aqui em nome da Drop. O Maiquinho. Agradecer porque muito da visibilidade que a gente tem hoje, usa todos os atletas. Todos, sem exceção. É por causa desse cara aqui. É o canal que ele criou. A gente, para conseguir patrocinadores, para conseguir ter visibilidade a nível local, nacional, que seja, foi por causa desse cara aqui ter começado a fazer as transmissões, ter começado a tirar foto da gente jogando. Imagina, parece o troço mais básico do mundo. Mas, muda o jogo, mudou a nossa vida. Tipo, hoje com a acústica aí, onde vocês estão, tipo, o nível de transmissão que a gente tá, cara, só agradecer vocês aí, o trabalho de vocês é sensacional. Isso só valoriza ainda mais nós, jogadores, que estamos tendo visibilidade cada vez maior, conseguimos trazer novos patrocinadores. Isso só faz o esporte crescer, prosperar e agradecer vocês aí por tudo sempre. Obrigadão. Presentinho aqui, ó. Obrigado a Drop. Então, Bruno, um último recado aí para os teus patrocinadores, para quem está vendo aí, fica à vontade. O microfone é teu. Não, só agradecer a participação. Já estamos 2 horas falando aqui. Agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo esse ano, a Drop, que está comigo já sei lá quantos anos, já deve fazer uns 5 anos que eu estou na Drop.
os materiais, cada vez mais bonito, mais top, a qualidade, os caras realmente capricham no que fazem. Meus patrocinadores desse ano aí, a Visia, o Pátio 201, sem palavras. Pessoal aqui, ó, Viva Padel, a melhor loja de padel do Brasil aí, ó, entrem lá, comprem muito. A Gnux, que é o meu vizinho lá, porra, o Gui, meu vizinho até mandou uma mensagem pra mim aí, né, o outro vizinho. Mas, cara, só agradecer o carinho de todos. Toda vez que a gente tá jogando o campeonato, a gente recebe muita mensagem de incentivo, de que tá acompanhando. Pô, isso não tem preço para nós jogadores. É sensacional saber que tem muita gente que gosta do que a gente faz e acompanha o que a gente faz. Então, e você aí que é novo e tá querendo se desenvolver no esporte, cara, trabalhe duro, treine muito, se espelhe em pessoas boas, tenha valores bem definidos que tudo vai dar certo. Beleza? Valeu aí. Com esses presentes aqui, a gente está encerrando essa aqui, o terceiro episódio do Atrás do Vidro. Obrigado mais uma vez, Bruno, e até a próxima.